sobre Cortei. Pera aí, só um pouquinho. Acho que agora foi. Agora foi lá, então você que tá no YouTube. Seja muito bem-vindo aos bastidores da gravação, né? Toco e Tackle NFL de número 83. Isso significa... Muita coisa, cara. Significa muita coisa. Significa que a gente já fez 165 episódios. Esse vai ser o 166º. Já pararam pra pensar? Exatamente. Não. Eu queria mandar um abraço todo especial, né, pro pessoal lá de Água Branca e Aguiar. E também a Lagoa Grande e tal, o pessoal lá da Paraíba, do DDD 83, né? Tem uma galera que é do DDD 83, né? Só um paralelo aí com o número 83. Tem muito lugar na Paraíba com DDD 83. Cara, essa aí você foi longe, velho. Eu fiquei pensando, mas saiu em comentou no vídeo. Isso, o povo de Alagoas. Paraíba, né? Paraíba. Um abraço, então, pro pessoal do DDD 83. Eu falei só os primeiros aqui na ordem alfabética, né? Entendi. Mas tem uma galera aí, um monte de cidade. Você que é da Paraíba, por favor, dá um salve pra gente. Que, aliás, Paraíba, se não me engano, assim, ó, Fala com Segurança também é um dos estados com mais tradição no futebol americano brasileiro, né? Poxa, dá pra falar bem real. Exatamente. João Pessoa ali, um abraço pro pessoal do João Pessoa Espectros. Tamo junto. É isso Paraíba aí. também é terra, sabe de quem, Juan? Sabe de quem? Da pessoa mais influente das redes sociais nos últimos meses. Quem? Poxa vida. Fenômeno. MC Menor K, não. Não, que isso, cara. BBB. Quem? Cara, do Gil ou da Juliette? Juliette. De Campina Grande. É mesmo? Então um abraço, pessoal de Campina Grande. E falando em DDD, eu queria mandar um abraço pro pessoal do 011, que fica me ligando o dia todo. E não, eu não sou o Carlos. Eu não faço ideia de quem seja o Carlos. Perfeito. Cara, olha só. Nas últimas... Cara, só hoje de tarde foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ligações. Na próxima você já atende. Carlos, tudo bem? Fala que você é o Carlos, cara. Leva a conversa, viu? Que ele só quer conversar, mano. Não é nada demais. Leva a conversa ali, porque você é tão acostumado aqui a ficar conversando, bate-papo. Chama o cara pra uma conversa, pô. Pergunta o cara, né? Ou a moça, vai que é uma moça. Fala, tudo bem? Eu tenho uma dúvida. Ô, Jonas, como é morar em São Paulo e não poder rejeitar a ligação do 011, que pode ser alguém que tu conhece? Você que pensa que não pode rejeitar, cara. Isso aqui é o supra-suma. Até quem mora em São Paulo, capital, rejeita a ligação 11. Se for emergência, chama no WhatsApp. Se não for emergência, aí, cara, geralmente é o contrário, né? Se for emergência, ligue. Mas nesse caso... Aqui a máxima, né, é essa, cara. Se for emergência, mande o WhatsApp. Se não, 11 é bloqueio normalmente certo. Entendi. É isso. Muito bem, vamos pro podcast então? Vamos trabalhar? Perfeito. Tá, vou botar pra gravar. Não esqueça de colocar pra gravar nos seus dispositivos aí. Me avise quando tiver tudo ok. Tá ok. Tá ok, Jonathan? Então tá. Olá, você que nos ouve. Está começando o Toco e Tackle, o seu podcast semanal sobre NBA e NFL. Seja muito bem-vindo ao nosso episódio de número 83. Eu sou Juan Grings, estudante de jornalismo, até setembro, pelo menos, né? Visto que a UFSM, vulgo instituição onde vocês dois estão formados e eu ainda sou um graduando, adiou o começo das aulas para maio. Então só em setembro eu vou ser um jornalista formado. E junto comigo estão eles, né? Mas vou começar então pelo Jonathan. E aí, Jonathan, já tá segurando o seu diploma ou ainda não? Tá aqui, ó, na minha mão. Drinks. Espero que todo mundo esteja bem, né, todo mundo se cuidando, com muita saúde, mas acho que até setembro a gente recebe o diploma também. Tô otimista. Cara, setembro sempre chega, não é? Setembro sempre chega, né? Então, aproveitando, veremos o que vem antes, a NFL ou o diploma de jornalismo? Ótimo. Boa pergunta. É uma questão. Perfeito. É uma questão. E completando o nosso trio, então, direto de São Paulo, o Jonas Faria. E aí, Jonas, tranquilo? Cara, tranquilo, né? Espero também que estejam todos tranquilos, vocês que nos acompanham
E é uma coisa maravilhosa a gente poder falar mais um ano a respeito do draft, né? Mais um ano aí vindo cobrindo, na verdade, as classes. E nesse ano um pouquinho diferente, né? Um pouco mais com calma, um pouco mais profundo e um pouco mais claro para vocês. Claro, a gente agradece sempre a paciência e a parceria. Tamo junto para mais esse episódio maravilhoso. Tudo certo, então podemos dar sequência aos nossos ritos iniciais. Então passo a bola para o Jonathan para ele passar a visão do Toco e Teco. Isso aí, a ideia do Toco e Teco nesta semana, então, é uma semana... de todas as semanas, né, velho? Sempre assim. Sim, mas a semana é diferente, né? Toda semana é diferente, no caso, muda. Entendi. Mas então os principais destaques do basquete e do futebol americano da terra da Hershey's, ou Hershey's, como preferir a pronúncia, não sei qual que é o correto, essa famosíssima marca, né, que na verdade é a The Hershey Company, que é uma empresa então, multinacional americana que produz desde chocolates, os mais variados tipos, a também bolos, biscoitos, milkshakes, uma empresa de 1894, ou seja, tem muita história e está adoçando a vida de muitas pessoas desde então. Muito bem, belo resumo aí da Hershey's, que não nos patrocina, por sinal. E, Jonas, conta pra gente sobre o que a gente vai falar, sobre quais posições do draft a gente vai falar nesta semana. Pois é, então, como prometido, hoje nós vamos... Na verdade não foi prometido, né? Mas foi prometido a organização e essa coisa maravilhosa e de fato estamos cumprindo. Então, para hoje, nós falaremos a respeito dos DLs, né? Os Defensive Linemen, os grandões das trincheiras defensivas. Os nomes principais, obviamente. Falaremos dos Edge Rushers, né? Os caras que ficam mais nas extremidades de linha. E também são os famosos apreciadores de passe, né? Os Rushers, por assim dizer. E os linebackers também outra posição essencialíssima em qualquer defesa que se preze. Então, DLs, edges e linebackers. E eu espero do fundo do meu coração, tá? Só para fechar, que o tanto de merchan gratuito que a gente já fez para um monte de empresa, cara, um dia nós seremos recompensados. Todas elas vão pingar ali o Pix para nós, nas nossas continhas, em algum momento, quando o Toco e Teco estiver grandão. Um pouquinho de gratidão nunca fez mal a ninguém, né? Perfeito. Muito bem, então vamos iniciar as nossas considerações sobre essa classe, lembrando que oficialmente adentramos no mês do draft, né? O draft está marcado para iniciar em abril, 29 de abril, numa quinta-feira, e vai até 1º de maio, lembrando que na NFL os dias do draft são parcelados, digamos assim. Tem o primeiro dia com a escolha de primeira rodada, aí o segundo dia da segunda e terceira rodada, e o restante no sábado. É isso, né? Não falei nenhuma bobagem. Tá certo. É isso aí. Então, beleza. Então estamos oficialmente no mês do draft. E para falar do draft, vamos falar de futuros presentes, já que as pessoas ganham presente na Páscoa, e a Páscoa foi o último evento do mundo, digamos assim. Vamos falar desses futuros presentes. Quais serão docinhos, quais serão amargos, e a gente começa falando do Davion Nixon, que não é parente daquele atacante do Flamengo, e também parece que teve um presidente dos Estados Unidos. Teve um presidente aí que foi um pouco importante. Mas teve o atacante do Flamengo também, que foi bem importante. O Davion Nixon, que é da Universidade de Iowa, ele liderou, né, nos insides defensive linemen em tackles for loss, ou seja, tackles para perda de jardas. Ele teve 13,5 e se tornou então o primeiro All-American de Iowa na linha defensiva desde 2010. Então ele chega com alguma pompa, digamos assim, com esses status interessantes. E o que mais a gente pode destacar do estilo de jogo do Nixon e como ele pode agregar na franquia que o draftar? O Nixon teve... Pode falar. Perdão. Não, pode ir. Não, capaz, cara. Vai você. Deixa que eu deixo. Só vai ficar nessa gentileza só aqui gentileza. até... Pode mandar então, completo. Vou tomar a frente. O Davidson, imagino que seja assim, né? A gente vai trazer para o português. Nixon, ele teve uma longa caminhada até se tornar um dos principais jogadores da sua universidade e um dos principais nomes dessa classe. Só antes de adentrar, então,
falando sobre a classe em si, da posição, né, defensive linemen, no caso, tanto defensive tackles, mas também alguns defensive ends que se encaixam aqui. Uma classe sem tanto talento, sem tanta profundidade, uma das mais fracas, né, no caso de posições nessa temporada. Tem um nome mais ou menos certo, mas também que não é algo unânime, mas uma classe como um todo equilibrada num nível ok, nada demais, uma classe sem tanta profundidade. Agora, falando do Nixon, então, ele começou na JUCO, que no caso seriam as ligas de segundo escalão no college. Lá por Iowa Western Community, que no caso é uma universidade relacionada com Iowa, onde ele foi muito bem, foi dominante, e aí ele foi promovido para o time principal, digamos assim, para a Universidade de Iowa, onde ele acabou se tornando uma das referências da defesa da equipe, um cara que é muito físico, muito atlético, não é exatamente um cara com muitas estatísticas, mas também muito bom contra o jogo corrido. Eu acho que um dos destaques principais que em 8 partidas em 2020 ele teve 20 corridas paradas, né? 20 run stops. Então o cara é muito físico, não é tão ágil, mas a parte mais massa bruta, um cara muito forte e essencial contra o jogo corrido. É isso, né? A grande questão que faz ele estar aqui figurando, né? A gente começou, entre aspas, de trás para frente, né? Figurando nesse top 3, foi o 2020 dele. É um cara que não é como se tivesse tido uma grande amostragem. Ele está em Iowa desde 2018, mas 2018 tem aquela coisa que é legal de a gente mencionar, né? Dentro dos colleges, de maneira geral, até no high school, né? Tem aquilo que a gente chama do redshirt, aquele jogador que não entra, não é titular, não joga de fato, mas está ali treinando, está ali como se fosse, não chega a ser um practice squad, mas tá lá, né? Maturando, está crescendo, está desenvolvendo. Foi isso, então, que ele teve em 2018. Então, ele jogou em 2019, realmente, e em 2020. Por toda a conta do Covid e tal, assim, teve menos jogos, mas ele jogou muito bem em 2020. E ele tem como uma dessas principais qualidades uma explosão. Embora ele ainda precise melhorar balanço, precise melhorar em alguns quesitos, está em desenvolvimento, como todo jogador, né, uma posição de extrema importância, mas foi por esse 2020 muito significativo, com 8.5 sacks, né, na verdade não, com 13.5 sacks, Tackle for loss. Tackle for loss e 5.5 sacks, né, não for loss, né, só sacks, que ele tá ali figurando tão bem na terceira posição do nosso mock draft, por assim dizer. Isso. Faltou eu deixar isso mais claro, né? A gente sempre começa do menos melhor para o melhor de cada classe. Só para fechar, então, o Nixon tá cotado aí para ser uma escolha de segunda rodada. Nada que chame muita atenção, pelo menos nesse primeiro momento. Passando então para o nosso segundo melhor defensive lineman, lembrando que o nosso ranking, digamos assim, é uma base de vários sites, um pouco de percepção nossa também, então uma mistura de vários elementos que a gente leva, que a gente define para colocar esse nosso top 3, top 5. O Levi Onwuzurike, de Washington, números em 2019, teve 12 jogos, 2 sacks, 6 tackle for loss e além de 45 tackles. Ele foi um first team da All-Pac 12 em 2019 também. Então teve um ano muito bom em 2019 e agora chega para 2021 para integrar a NFL. Vamos intercalando. Um eu primeiro, o outro você primeiro, Jonas. Para ter uma ordem. Beleza, não sei que manda. Bom, então, o que acontece? Ele também foi titular por 2 temporadas, né? Quase com um caso ali semelhante com o Nixon. E ele tem essa característica, assim, de um nose tackle, né? Tipo, ele realmente tem essa alinhou mais nessa posição, que muda justamente a defesa do gap, muda um pouquinho também a função que ele exerce, mas de modo geral, ele tem para estar ali ele é um baita jogador atlético, né? Assim, ele tem realmente velocidade, ele tem muita força, tem aquilo que é uma coisa essencial desses caras que a gente imagina, não, é só bull rush. Bull rush é aquela técnica que o cara vai lá, segura e vai empurrando para trás. Tem só isso de técnica e isso basta. Não, ele tem que ter uma boa técnica de mão para se liberar de um jogador de linha ofensiva e ir pressionar o quarterback adversário. Então ele também tem aí mãos habilidosas, por assim dizer. Só que aonde ele peca, ele tem a explosão
e só, entende? Se o adversário vence dele na explosão, aí ele já fica um pouco mais prejudicado, né? E isso é uma coisa que ele vai enfrentar diretamente na NFL, porque na NFL os caras são mais fortes, são mais preparados, e na hora que ele vir dar de cara na explosão, via de regra os caras vão conseguir contê-lo. Então se ele não melhorar um plano B, uma saída, aí ele pode ser facilmente vencido, e foi isso que a gente observou em Washington. O Levi, vamos chamar assim para não... O Onwuzurike, que é um nome muito interessante, mas mais fácil, Levi para os mais próximos. Como o Jonas comentou, ele jogou muito mais como um nose tackle, o que é basicamente, explicando para quem é mais leigo, que está começando a acompanhar agora, o miolo da DL, né? Em sistemas que jogam com 3, 4, né? 3 DLs e 4 linebackers, é o cara do meio, que geralmente é o cara mais grande, mais fortão, assim, pesadão. Por isso não vai ter uma produção tão grande em sags, em tackles for loss. É um cara que vai chegar tanto no QB, é mais segurar jogadores da OL, às vezes mais de um, e parar o jogo corrido, o que ele faz muito bem também. A questão dele, como o Jonas já comentou, é que ele não é tão forte, né? Ele tem uma grande explosão, né? O primeiro passo dele é muito bom, mas ele não ganha fisicamente dos adversários, e ele enfrentou muita dificuldade quando enfrentou caras maiores no college, e a gente parte do princípio que na NFL ele vai enfrentar muito mais caras grandes, até porque ele é jovem, né, tem 21 anos, se não me engano, ou 22, ainda vai ganhar um pouco de massa, mas na NFL ele vai enfrentar uns caras ainda maiores, e esse é um dos problemas. Inclusive, ele foi muito mal quando enfrentou algumas das melhores ULs do college. Um caso bem claro, escancarado, foi no duelo contra Oregon, que é rival de divisão. Oregon tinha uma das melhores ULs da liga, inclusive tem o Penny Sewell, que é um dos melhores, se não o melhor jogador de linha ofensiva. Teve grandes problemas nessas partidas, então tem que melhorar um pouco nessa questão aí de ser mais, como o Jonas já comentou, ter uma segunda alternativa, além da explosão, ser um pouco mais rígido, e talvez até aumentar um pouquinho a produção dele, apesar de não ser o foco principal, né, conseguir essas marcas de estatística, mas é sempre bom contribuir de todas as formas para a sua equipe. Show! E para fechar então, também cotado para uma escolha de segunda rodada, tal qual o Nixon que a gente mencionou anteriormente. Então, o melhor defensive lineman, também não é que é um grande jogador, cotado para sair entre a primeira e a segunda rodada. Alguns números interessantes do Christian Barmore, de Alabama. 27 tackles, 6,5 tackles for loss, 6 sacks, 3 passes desviados e 3 fumbles forçados em 9 jogos. Além disso, é interessante mencionar que ele foi um First Team da All-SEC 2020 e também eleito MVP defensivo da NCSG, que é uma conferência, é isso, né? Não, cara. A SEC é conferência. No caso, eu coloquei a sigla aqui, mas a sigla representa, então, National Championship Game, ou seja, a final do college. A Alabama, então, saiu vencedora, e ele foi, sim, um absurdo no lado defensivo. Até uma curiosidade, no college, então, pelo menos na final do college, temos 2 prêmios de MVP. O MVP ofensivo, que geralmente é o MVP da partida em si, jogador de ataque, e também tem o prêmio de MVP defensivo, que foi o Barmore. Inclusive, essa é uma das características principais dele, né? Ele gosta de jogo grande, ele aparece nessas partidas. Além, então, da final do college, ele, nos playoffs, então, agora eu não vou lembrar exatamente a marca, mas se não me engano ele marcou um sec e um tackle for loss, ou 2 tackle for loss em cada uma das suas partidas de playoffs, e a reta final dele foi... No ano passado foi muito boa, né? Na segunda metade da temporada ele teve 7 tackle for loss, 6 sacks e 2 fumbles forçados em 6 jogos. Então realmente ele chegou, a reta final ele se mostrou o cara dessa classe, e aí que ele ganhou meio que o status de número 1 entre os DLs. Exatamente, né? Então, assim, ele fica um pouco mais completo, porque quando ele tá num programa como Alabama, ele também teve aquele mesmo caso de, a maioria dos jogadores, né, na verdade, em começar com a redshirt, né, para ser mais improved, né, para ser melhorado nas suas características ou nas suas qualidades básicas para jogo. E quando ele jogou sobre a tutela, né, do Nick Saban, ele jogou naquela base 3-4, que é comum de Alabama. Então, ele, como um dos 3 ali da DL, ele teve várias oportunidades de alinhar em pontos diferentes, né, nas técnicas diferentes. As técnicas diferentes se referem meio que à marcação do jogador na OL. Então, ele se alinhou mais... O alinhamento dele em relação a guards e tackles. Exato. Então, tipo,
Como, basicamente, vamos supor, se imagine você de frente para um outro cara, você vai alinhar, por exemplo, no ombro de fora daquele jogador, ou no ombro de dentro dele, né? Então, tudo isso se refere às techniques, são muitas especificidades que tornam esse jogo ainda mais bonito, né, e mais legal. E ele teve essa experiência bem ampla em Alabama. Mas, claro, né, como todo risco, ele não é como se fosse um jogador que foi dominante por muito tempo. Nessa última temporada, o Jonathan mencionou muito bem, ele realmente foi absurdo na finaleira, né? E isso é um ponto positivo, mas ao mesmo tempo pode sofrer com essa inexperiência quando ele for colocado para começar um jogo de NFL. Isso é algo negativo de Alabama, né? Grande parte dos jogadores tem apenas uma temporada, com 2 temporadas jogando como titular boa parte dos jogos, porque Alabama é um grande produtor de prospectos. Então, cada temporada se renova, muda muita coisa, e aí em 2018, 2019, tinha muito cara talentoso em Alabama, por isso teve pouco espaço. Ano passado só, 2020, então, que ele se tornou um titular absoluto e se tornou, foi, sim, muito dominante. Ele é um cara bem explosivo, novamente ressaltando, o tamanho dele é muito bom para a posição, um cara muito explosivo e tem flexibilidade, apesar do grande tamanho dele, também tem flexibilidade para a posição, por isso dele ser o melhor prospecto da classe, mas como eu disse, não é um absurdo assim, uma classe ok de DLs, e ele se torna então o principal nome. Eu acho que ele sai na primeira rodada, ficaria surpreso se ele caísse para a segunda, mas muito depende da necessidade das equipes. Falando em classe boa ou não tão boa, a gente vai falar então agora dos edge rushers, que diferentemente dos DLs, provavelmente vão ter vários jogadores aí integrando na primeira rodada. Vamos começar então pelo Jason Owe, é isso, né? Owe de Penn State. Em 2020 ele teve 38 tackles, 6,5 tackles para perda de jardas e nenhum sack em 7 jogos. Está cotado para sair ali mais ou menos no final da primeira rodada, início da segunda. E é aí que tá, né? Também Penn State é outro programa bem conceituado, né? Outro programa que produz bons prospectos e justamente sobre essa produção, ele é um cara que tem muitas características físicas que o tornam atrativo, né? Teve um 2020 muito bom, né? O Ron já mencionou, 38 tackles, 6.5 tackles for loss, né? Em 7 jogos, mas aí voltamos, 7 jogos, né? Também não é como se fosse uma amostragem tão grande e foi em 2020. Tirando isso, né? Falta, como eu falei da produção do Penn State, ele em especial falta produzir mais. E quando a gente está falando dessa posição tão essencial dos edges, uma das coisas que mais balizam os edges importantes na liga são a capacidade deles de chegarem no quarterback e a capacidade de sacar. Isso, assim, é uma coisa que salta aos olhos. E ele não teve nenhum sec em 2020, então isso pesa um pouquinho contra ele. Né? E tirando alguns outros pontos e tal, mas esse é um dos que eu vejo como a principal característica negativa do Jason, que talvez possa fazer ele cair até um pouco de posição, né? Não estar entre os 5 primeiros edges escolhidos. Isso, lembrando que é muito fluido, né? A board pode mudar muito assim de um site, de um especialista para outro. Tem gente que coloca jogador em terceira, na terceira colocação na classe, tem jogador que tem alguns que colocam ele como oitavo, nono, é bem variável. Mas falando sobre ele, realmente é isso, falta amostragem. Além de ele não ter nenhum sec em 2020, ele também, em todo o seu histórico na universidade, tem apenas 8 jogos como titular. Então, querendo ou não, ele vai chegar um pouco cru na NFL. Por um lado, se falta essa questão de produção estatística, um pouco de técnica, fisicamente ele sobra. Talvez ele seja o cara com atributos físicos mais dominantes dessa classe, né, de edge rushers. O cara que mais se destaca, seja por força, velocidade, explosão, é muito bom, tudo isso. Um cara que consegue mudar de direção muito facilmente, porque tem uma fluidez, mas a questão que acaba derrubando ele é isso. Ele não tem experiência como titular, não teve grandes amostragens, e também falta um pouco de instinto, que a gente já comentou que é algo muito importante, principalmente para defensores, instinto de chegar no adversário, instinto de atacar a bola também, e é algo que às vezes deixa a desejar um pouco, porque ele não é um cara tão instintivo, e também falta um pouco de leitura de jogo, né? Às vezes ele acaba sendo um pouco precipitado, não consegue ler bem o quarterback e erra na jogada.
E é isso aí. Então, fisicamente ele sobra, mas tecnicamente ainda falta muita coisa para ele. Chega um pouco cru na NFL, por isso então dele ser a quinta opção na classe. Isso. E avançando então, o quarto melhor edge rusher que a gente considera aqui é o Jaelan Phillips, de Miami. Em 2020, 45 tackles, 15,5 tackles para perda de jardas, 8 sacks, 4 passes desviados, uma interceptação em 10 jogos. Ele teve as 2 primeiras temporadas dele em UCLA, onde não teve muito espaço, sofreu com algumas lesões, né? Depois então ele foi para Miami, onde conseguiu se mostrar mais capacitado e por isso está figurando aí numa possível saída de primeira rodada. Um cara que é o primeiro, né? Tem 2 jogadores de Miami, então o primeiro nome dos Hurricanes na lista. O Phillips, como o Roy já comentou, ele começou lá em Los Angeles, mas não teve espaço primeiro, né? Teve lesões também, mas não teve o espaço necessário para se desenvolver e passou por momentos bem complicados, né? Ele tem um histórico de lesão até um pouco extenso, teve lesão no tornozelo, no pulso, sofreu com 3 concussões durante o período dele na universidade, o que acaba também derrubando ele um pouco nas boards, questão de saúde, né? Mas uma história bem interessante. É um jogador muito ágil, forte, instintivo, é um cara com uma técnica mais sólida já. A gente comentou que o Way era bastante físico, no caso o Phillips já tem um pouco mais de técnica, mas o que chama mais atenção é a história de vida dele, por conta das lesões e das concussões. Ele chegou a cogitar, lá ainda quando estava em UCLA, deixar o futebol americano de lado, né? Largar. Inclusive os médicos de lá disseram que talvez fosse melhor para ele deixar o futebol americano de lado e fazer outra coisa da vida dele, tanto que ele chegou a se matricular, a estudar música na universidade e arranjar um emprego em tempo integral, perdão. E é muito interessante isso porque até nos scouts colocam que ele gosta muito de jogar futebol americano, ele adora, mas a grande paixão dele, a coisa que ele mais gosta na vida é música. Então, além de ser um jogador, um cara muito saudável, ele também gosta de cultura, gosta muito de música, estudou por algum tempo, até que depois ele se transferiu para Miami quando ele voltou a jogar futebol americano, e graças a Deus ele fez isso, porque ele encontrou os bons dias lá em Miami, e teve bons números, por isso ele chega como um prospecto de primeira rodada. É isso, né? Acho que também não vou me alongar muito mais aqui, até porque a gente tem bastantes outros nomes para ser dito, mas eu vejo ele, por exemplo, com um pouco mais de segurança, um pouco mais de chance de dar certo na NFL do que o próximo cara que a gente vai falar daqui a pouquinho. Embora ele tenha tido esses problemas com contusão, mas contusão por contusão, assim, para um cara que conseguir depois ter uma boa preparação, isso a gente vai ver, e eu acho que é um risco válido. O time que for draftar o Jaelan Phillips vai estar assumindo. E agora o próximo tem um sobrenome pesado, né? Um sobrenome pesado na história da humanidade, inclusive. Gregory Rousseau, de Miami. Outro desses linebackers, edge rushers, perdão, que a gente está citando. Em 2019 ele teve 54 tackles, 19,5 tackles para perda de jardas, 15,5 sacks e 2 fumbles forçados em 13 jogos. Números muito interessantes para um cara de 2019, né? Estatística de 2019. E agora também é outro que deve sair aí na primeira rodada do draft de 2021. Olha a diferença, né? Quando eu comecei falando do Jason Oye, né? Oye, com nenhum sec em 7 jogos, e o meninão aqui, o Rousseau, né? Com muito mais, né? 15,5 secs, é uma coisa bem maior, e realmente é isso que, como eu disse no início, né? Salta aos olhos nessa estatística aqui. Só que aqui vai o meu porém. Eu sempre gosto de falar de estatística. Em 2019, por exemplo, ele só ficou atrás do Chase Young, né, no quesito sacks. Mas a minha ressalva para ele foi, claro, essa oportunidade que ele teve, a carreira que ele teve no high school e também um pouquinho no college, jogando, veja bem, como wide receiver e como safety. Né? Ele tem ali bastante velocidade, ele tem bastante atleticismo, mas para a posição em que é exigida para ele mostrou muitas vezes uma ineficiência em juntar essa velocidade com realmente força, né? E isso é uma coisa que essa posição precisa ter completa.
né? Assim, força, explosão, mas também essa força de poder chegar e neutralizar um jogador adversário. Por isso, ao mesmo tempo em que ele figura em vários mock drafts, né? Em várias boards em boas posições, ele também cai bastante lá para décimo primeiro, já vi também em alguns lugares, porque é aquele jogador que tem uma chance, ao meu ver, de ser um bust, né? Aquele que tem uma grande expectativa sobre ele, mas que esses números tão bonitos em um ano de college talvez não façam um efeito, não surtam um efeito quando ele enfrentar times e jogadores bem mais experientes do que ele. Não, faz total sentido esse receio quanto a ele, porque de fato teve uma temporada jogando em alto nível, né? Porque teve problemas de lesão também, passou por muita coisa, e aí só em 2019, 2020 ele optou por ficar de fora, mas a temporada de 2019 foi realmente algo espetacular. Se a gente só destacar isso, os números dele, não à toa, ele ficou atrás só do Chase Young, foi eleito o Defensive Rookie of the Year da ACC, né, da American, da Atlantic Coast Conference, que é a conferência de Clemson, para fazer um paralelo, e ganhou várias honrarias. Por que ele está em terceiro na frente do companheiro de equipe dele, que é o Jalen Phillips? Justamente porque o que o Rousseau fez em 2019, o Phillips fez em 2020, porque ele chegou um ano depois, inicialmente, para ser um companheiro, para ser um complemento, né, os dois jogando juntos, mas como o Rousseau não jogou, o Phillips meio que se tornou um substituto dele, um cara para fazer aquilo que ele fez. Teve ótimos números também, mas se comparar os números ali, os números do Rousseau em 2019 foram melhores do que o do Phillips, por isso dele estar nessa lista. Claro que o fato de ter só uma temporada, uma amostragem pouca até, né? A gente não sabe se foi um ano fora da curva ou se realmente esse é o padrão de jogo dele. E além disso também, ele tem alguns problemas com a questão de bloqueios, né? Ele é facilmente controlado, movido pelos adversários da OL, ele não é tão físico, não consegue vencer fisicamente o adversário. Mas esses números dele, então, na questão também da rapidez dele, a facilidade de mudança de movimentos, eles têm pés mutuais, também é algo importante para os jogadores que vão para as trincheiras ter um bom trabalho de pés. Eu acho que é uma aposta arriscada, mas que vale a pena, às vezes, dependendo da necessidade da equipe e a qualidade dele, né? É um prospecto de primeira rodada, o que acaba derrubando, às vezes, o que pode acabar derrubando no draft para a segunda rodada, é a questão da pouca amostragem, né? De ter apenas um ano jogando em alto nível. Mas aí, como eu disse, vai da necessidade e do risco de cada franquia que queira correr. Perfeito. Então vamos avançando. O segundo melhor edge rusher dessa classe é o Aziz Ojulari da Geórgia. Ele foi extremamente dominante na conferência em 2020, na conferência SEC. Ele teve 31 tackles, desses 12,5 para perda de jardas, 8,5 sacks e 4 fumbles forçados em 10 jogos, liderando então a conferência dele, a SEC em sacks, olha só, em tackle for loss e em fumbles forçados. Uma curiosidade interessante, o avô materno dele, o Prince Twin 77, em uma tradução livre aí, ó, o Príncipe Gêmeo 77, foi um príncipe nigeriano e um artista muito talentoso no país. Faleceu em 2011. Então, filho de nobreza, chega aí um cara com... se tudo der errado, pelo menos ele vai para a Nigéria e lá ele vai ter uma moral. Olha só, a gente vai ter alguém da realeza na NFL. Né? Ele não é nigeriano, mas a família dele ele já nasceu nos Estados Unidos. Alguns colocam o Ojulari como o melhor edge da classe, faz sentido, acho que não tem muita diferença entre o primeiro e o segundo, tá aí bem palmo a palmo os dois, mas falando dos números dele, esse cara é espetacular, o que ele fez lá na Geórgia, a mistura de explosão, velocidade e fisicalidade dele é realmente algo, assim, poucos jogadores nessa classe têm isso, ele é um cara, assim, absurdo, ele joga mais pelo lado mesmo, né, joga como linebacker externo no sistema de 3-4 da Geórgia, mas tem vários pontos positivos nele, como eu já comentei, além das estatísticas e da parte física. Ele também, no high school, grande parte dos jogadores jogou em mais de uma posição, ou até mesmo em outras modalidades no high school, né, que é um nível colegial, antes de ir para a universidade. Ele jogou, então, no high school basquete, que é algo interessante também, não sei se vai contribuir algumas questões, né, de movimentos, e também alinhou como tight end, né, no ataque. Então, essa versatilidade, alguns atributos que pode trazer para a NFL e ajudá-lo como um pass rusher.
Cara, é muito bacana, né? Porque realmente ele chega com mais entusiasmo, né, do que os outros na classe. E igual o Paulo Antunes gosta de dizer, né? Acho muito interessante quando ele fala tão instintivo. E é realmente umas coisas que se destaca, né, neste príncipe nigeriano, né? Mas sem ser nigeriano. É o instinto dele, né? Esse faro por, ao mesmo tempo, ser agressivo, né? A diferença que a gente gosta sempre de colocar, que é agressivo, mas não violento. Essa que é a questão. Ele tem muito essa potencialidade de conseguir neutralizar os adversários, e até alguns colocam como uma versão jovem do Yannick Ngakoue, né? Que agora nos Raiders, né? Que estava lá nos Ravens, né? Ficou lá uma temporada nos Ravens, se não me falha a memória. Mas também que veio muito bem da época do college, né? Então uma versão ali do Ngakoue, que foi um dos principais nomes na free agency passada agora. Então, que tenha uma boa sorte, e ele com certeza pode ser a primeira escolha da classe dos edges antes do próximo cara que a gente vai falar agora, né? Isso. E para finalizar, então, o melhor, né? O topo. Ah, não falei quando que o Gilari está cotado para sair. Ele está sendo cogitado para sair no meio da primeira rodada, muito provavelmente. Assim como o Kwity Paye. É isso, né? Kwity Paye. Acho que é. Acho que tá bom, foi bom. Tá bom. Uhum. Não é o ideal, mas acontece. Ele da Universidade de Michigan. Em 2019 ele teve 50 tackles totais, 12,5 tackles para perda de jardas e 6,5 sacks em 12 jogos. Um detalhe importante aqui em 2020, ele começou bem, numa partida contra a Minnesota ele teve 3 tackles para perda de jardas e 2 sacks na partida contra Minnesota. Só que ele teve uma lesão depois de 4 jogos e acabou não atuando mais no ano passado. E é isso o ponto principal, né? Porque ele não atua no último ano, e isso é uma coisa que conta bastante, como vocês puderam perceber, quem está ouvindo, quem está assistindo, que a produção no último ano, ou pelo menos no último ano em que atuou, né? Foi o caso agora me fugiu aquela que atuou em 2019, né? Que deu o option out em 2020, mas o último ano ele conta bastante, né? Porque teoricamente é aquilo lá que o cara tá mais experiente, é o ano que ele tem que fazer ali acontecer, e faltou essa produção pela parte do Paye, né? Nesse último ano. Mas ele se garante, pelo menos garantiu, com 2019 dele, com 50 tackles, né, totais, 12,5 tackles for loss. Ele tem aí todas as características, como que diz, fenotípicas, né, para usar aqueles termos da biologia, né, o fenótipo dele é fenótipo, né, acho que deve ser, as características externas, né, para um bom defensivo, pode alinhar de defensive end, né, pode também alinhar de defensive tackle, ele tem essa versatilidade em posição também, né, dependendo aí do esquema em que ele se encontre, e sem dúvidas, eu acho que é um jogador que, por mais que não tenha tido um 2020, né, impactante, ficou fora por causa de lesão, aquilo que ele somou em 2018, em 2019, considerando o teto de talentos dessa classe e também a amostragem do restante, né, porque todos foram muito prejudicados por esse último ano, por esses últimos anos, né, agora com a Covid, por também ter jogado com lesão ou ter perdido jogos por lesão, então ele tem esse um pouquinho mais de amostragem que o coloca na frente. Vamos falar de coisa... vai, desculpa, não, ia te cortar. Só para completar, então, eu acho que o cara mais completo dessa classe, né, na posição. Claro que ele não jogou em 2020, o que pode ser algo prejudicial em relação a isso. Quer dizer, jogou sim, mas jogou pouco, né? Ele teve a temporada encurtada, né? Foram apenas 4 jogos, mas ele começou muito bem, né? Nas 3 primeiras partidas ele teve 25 pressões, ou seja, um cara que está constantemente atrás do quarterback. Ele se alinhou tanto como defensive tackle como defensive end, teve as duas experiências, mas se saiu melhor então jogando pelo lado, né, como defensive end, até porque ele tem uma característica mais de pass rush, ele é mais rápido, explosivo. É um cara fisicamente quase completo, né? Até na descrição, né, dos scouts coloca como as ferramentas naturais e a capacidade atlética dele são ideais para a posição. Isso mostra que é um cara
assim, feito para jogar como um edge rusher, e eu imagino que ele vai ter um grande impacto já logo de cara na franquia que escolher ele na NFL. E para fechar, então, um pouco de curiosidade, de aleatoriedade, ele, no caso, não é americano, a gente comentava sobre isso uns dias atrás. Acho que foi um podcast passado, na real. Não sei, o Juan questionou se havia jogadores que não eram americanos na liga. Eu disse que sim, de fato tem alguns jogadores que têm dupla nacionalidade, mas são poucos que não são americanos, e no caso do Paye, ou do Pay, também alguns chamam assim, ele nasceu na Libéria, na verdade, quer dizer, não nasceu na Libéria, a mãe dele, no caso, nasceu na Libéria. Ele acabou vindo ao mundo, né, nascendo em um campo de refugiados na Guiné. Então, só para me explicar aqui, para quem não sabe, a Libéria é um país da África Ocidental, fica então próximo de Serra Leoa, da própria Guiné, Costa do Marfim. É um país muito pobre que sofre com guerras, guerra civil, com fome, com pobreza. E aí então a mãe dele fugiu da Libéria, ele nasceu no campo de refugiados na Guiné e se mudou então para Rhode Island, que é um dos estados, um dos 50 estados dos Estados Unidos. E aí lá ele conheceu o futebol americano, que acabou mudando a vida dele, né? Um jovem humilde de periferia que acabou tendo uma vida melhor graças ao futebol americano e ao esporte como um todo. E é engraçado, né? Porque ele nasceu então na Libéria. Não sei se tem outro jogador que tenha nascido, tem alguma relação com a Libéria na NFL. Para quem não sabe, a Libéria também é o país do George Weah, que foi o melhor jogador do mundo em 94, se não me engano. Ele atuou por um tempo no Milan, no PSG, no Mônaco. Mas por que estou dizendo isso? Para fazer uma referência com o futebol também, né? Caso muita gente acompanhe, então sabe que ele foi o melhor do mundo em 94, ano que o Brasil foi tetra. Eu acho até engraçado isso, ele ter sido o melhor do mundo nesse ano. Mas eu digo isso por quê? Porque o George Weah se tornou o presidente da Libéria. Agora eu não lembro quando ele foi eleito, se foi ano passado, cara, eu acho que foi 2019. 2018, cara. Eu lembro até que fez alguma matéria pro Radar Esportivo, cara. Vou confirmar aqui. Eu acho que é de 2018 ou 2019. E ele se tornou, então, presidente da Libéria, porque, além de ajudar como jogador já, na época o país estava desolado por conta da guerra e de tudo mais, ele ajudou com cestas básicas e dando abrigo para refugiados. Então, e agora ele se tornou presidente, mostrando então o amor dele pelo país. Então, só um pouco de cultura também, falando sobre a Libéria aqui no Toquiteco, que é a terra natal, mesmo que ele tenha passado alguns meses, dias apenas lá, mas aí veio o nosso prospecto, o Kwai Paye. Exatamente. Se o Paye então for um jogador de futebol americano muito famoso, né, se destacar, ele pode virar até presidente do país, como o próprio George Weah o fez. Você vai buscar alguma coisa aí, Jonas? Confirmar a informação? Eu estou tentando achar o ano mesmo, ainda não achei, mas assim que eu achar eu falo. Pode crer. Então vamos falar de coisa boa? Vamos falar do Tocoteco, né? Vamos fazer como é que é o nome? Metalinguagem? Vamos falar de si mesmo. Você pode acompanhar o nosso site lá no tocoiteco.com. Ou esquizofrenia, né? Também. Depende do ponto de vista. Tem o copo meio cheio e o copo meio vazio, né? É verdade. tocoiteco.com, você pode acessar o nosso site lá, tem texto. Não tem muito mais além de texto, na real, né? Mas tem texto interessante, texto sobre NBA, sobre NFL. E uma novidade, se você quiser participar do podcast, é só entrar na barra Participe do Podcast, mandar sua mensagem, sua dúvida, sua consideração, qualquer coisa. Para participar aqui do nosso podcast, a gente lê sua mensagem e interage com você. Nós temos o nosso Twitter e o nosso Instagram no @tocoiteco, e também temos o Facebook em facebook.com/tocoiteco. Além de toda essa parte midiática, a gente também tem a newsletter toda semana no seu e-mail, o resumo das principais notícias de NBA e de NFL, toda sexta-feira às 9 horas da manhã. Para assinar é muito simples. tocoiteco.substack.com, você não paga nada e fica muito bem informado sobre o mundo do basquete e do futebol americano da terra do tio Sam. E você pode ouvir também esse podcast no Spotify, na Apple Podcasts, no Stitcher, no Google Podcast, na Amazon Music, e etc, 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 e etc. E caso você não esteja contente em apenas nos ouvir, você pode nos assistir. Para fazer isso é muito simples. Você procura o nosso canal no YouTube lá, tocoiteco.com. Não, mentira, não é tocoiteco.com não. Só Tocoiteco, o canal no YouTube.
E daí você pode conferir os nossos podcasts, todos que a gente grava estão disponíveis lá, a gente sempre disponibiliza na íntegra o vídeo também. Tem um bônusinho ali de antes e depois da gravação para compensar, né, o pessoal que prefere assistir a gente lá no YouTube. E daí, se você fizer isso, não esquece de dar like, de se inscrever no canal e de ativar notificações, que daí você não vai perder absolutamente nada que a gente estiver soltando por lá. É isso? É isso. Beleza, vamos continuar então falando dos prospectos. Agora a gente vai falar então dos linebackers, começando então pelo quinto melhor ranqueado no nosso Big Board, digamos assim. Temos o Jabril Cox, de LSU. Algumas estatísticas dele em 2020, tá? Ele teve 58 tackles, 6,5 para perda de jardas, 1 sack, 3 interceptações e uma pick six, né? Uma pick six em 10 jogos lá por LSU. Sou eu que começo falando? Eu até me perdi agora. Não lembro se sou eu. Tanto faz, cara. Se quiser, pode... Cara, vamos lá então. O Jabril Cox, também aqui a grande vantagem, né, é o programa em que ele está. Né? A LSU também é um outro programa que recém foi campeão, né, no ano passado, na real, né, na temporada retrasada, no ano passado. E também foi um dos jogadores muito importantes, né, na defesa da LSU. Ele está aqui na nossa quinta colocação, por quê? Porque tem alguns outros jogadores que têm uma característica um pouco mais completa quando a gente está falando no combate ao jogo corrido. Né? Ele tem ali uma grande força, uma grande velocidade, mas ainda falta um pouquinho da parte instintiva, né? Que hoje coloca ele aqui nesse ponto. Mas, de qualquer forma, é legal porque, ao meu ver, essa classe aqui dos linebackers, eles lá na ponta tem uma grande diferença, mas de modo geral eles são bem completos, né? Então, onde eles podem entrar, onde eles podem se encaixar nesse ano, acho que não vai ter tanta discrepância assim. Então, por isso, também não vejo como jogadores que sejam os times afoitamente já vão escolher eles logo de cara, sabe? Vai ter alguns talentos espalhados ainda em rodadas mais para frente. Só para fazer um apanhado geral então da classe, já que a gente falou dos defensive linemen no começo, tanto os edge rushers que a gente comentou e agora os linebackers que a gente vai falar, são classes mais abundantes, com mais talento, com mais profundidade, como o Jonas bem conceitou já, tem várias opções, né, várias variáveis não, né, mas jogadores de diferentes tipos, com seus pontos fortes diferentes também, então duas classes bem interessantes para esse draft. Começando então pelo Jabril Cox, na verdade, ele não integrou aquele super time dos Tigers, né, de LSU em 2019. Foi só em 2020, né? É verdade. Isso. Então, no caso, ele pegou o time assim, jogado às traças em 2020, quando quase todo mundo foi pro draft. Ele passou. Na verdade, foi no North Dakota, né? Isso, ele passou 4 anos, na verdade, ele jogou 3 no primeiro ano, ele não chegou nem a entrar em campo, mas então ele ficou 3 anos em North Dakota State, que, só por curiosidade, é a universidade do Trey Lance, que é um dos principais prospectos de quarterback dessa classe, mas não é uma universidade tão tradicional assim. Mas lá ele foi muito bem, né? Ele foi eleito 2 vezes para o First Team All-American, mostrando a importância dele, e também foi o jogador defensivo da conferência, que não lembro da Big Five, mas mesmo assim uma conferência importante. E aí ele transferiu no último ano do college dele para a LSU, que é um programa famoso por sua efetividade defensiva, né, por sempre gerar grandes prospectos defensivos. Teve um pouco de aprimoramento. As estatísticas sofreram um pouco de queda, mas até por conta da dificuldade da conferência, né, da SEC, e por o time de LSU ser um pouco mais limitado em 2020, mas é um cara muito rápido, muito veloz, muito ágil, mas como o Jonas já comentou, tem uma clara deficiência contra o jogo corrido, às vezes erra um pouco na leitura também, mas mesmo assim eu acho que é um nome bem interessante. Isso. E pode acabar caindo um pouco também, né? A gente projeta ele como uma escolha talvez de, não sei, segunda rodada, segunda e terceira rodada, eu acho que ele pode até cair um pouco dependendo da análise de cada um. Eu acho que a grande questão aqui dele, e ele tá aqui nesse momento, né,
porque ele foi capitão do time de LSU, né? Então ele tem essa confiança, mas porque ele também é um jogador experiente, né? Se a gente pega a média de todos os outros, ele já tem mais de 23 anos e ele joga, né? Já começou jogando desde 2017. A gente estava falando de outros jogadores, né? Até esse momento, muitos jogadores começaram a jogar de fato em 2018. Né, dos vários aqui que a gente já mencionou, eles entraram no college mesmo, no time em 2017, só que já em 2017, aqui o J.P. Cox estava em campo, né, então é uma coisa que também pesa a favor, e logo na sua primeira temporada, ele foi muito bem, né, ele teve 75 tackles, né, 4,5 sacks lá em North Dakota State, e foi melhorando, e em 2020, como o Jonathan disse, caiu, mas mesmo assim, ele chegou como um cara de confiança na LSU. E é isso. Só para fechar, então, bem destacado, ele, nas últimas 3 temporadas ele teve 40 jogos e os 40 como titular. É outra coisa que pesa, ou seja, a experiência dele, o fator liderança também dentro de campo. Ele chegou na universidade e se tornou o capitão da defesa, mostrando justamente a parte da experiência. E um último destaque, ele é um pouco sofre um pouco contra o jogo corrido, mas no jogo aéreo ele é dominante. Ele teve 9 interceptações para um linebacker, né, em 4 temporadas no college, é bastante coisa, né? Teve interceptação retornada para touchdown, teve bastante passe defendido, uma boa característica também, um ponto positivo dele, um cara com boas mãos para interceptar, para desviar a bola, um balanço então entre a parte ruim contra a corrida e bom contra o passe. Perfeito. Beleza. Próximo prospecto, o Nick Bolton, esse é na Universidade do Missouri. Na última temporada dele, lá em 2020, ele teve 95 tackles, é isso, né? Isso. 95 tackles, 8 para perda de jardas, 2 sacks e 5 passes defendidos para o Nick Bolton. Nick Bolton é um nome interessante também nessa classe. Não chega a ser uma unanimidade, né? Assim como os nomes que vêm à frente, mas um pouco fluido também, né? Alguns colocam no top 5, outros não colocam ele tão alto assim. Mas um cara que vem de Missouri que não tem tantos talentos assim, né? Nessa classe, na última classe também, ficou devendo algumas questões, mas mesmo assim ele é um jogador bem promissor que, dependendo da equipe que selecioná-lo, se tiver um encaixe logo de imediato, pode contribuir bastante. Ele é um cara assim, veloz também, um cara que pressiona bastante o QB adversário, é bem instintivo. Além de ser um jogador veloz, ele também faz leituras rápidas, né? Um diagnóstico rápido da jogada, né? do QB adversário. E por ser um cara explosivo, ele vai conseguir chegar no QB muitas vezes, mas eu acho que às vezes peca um pouco em finalizar a jogada, né? Ele chega até o QB, mas aí não consegue sacar alguma questão. Ele precisa melhorar como um tacleador, né? Acho que essa é a questão. Ele não consegue taclear os adversários com toda precisão. Às vezes ele acaba deixando escapar um sec porque ele não consegue derrubar o adversário. Exatamente. Ele foi um daqueles típicos jogadores que teve uma grande ascensão, na verdade uma grande não, mas uma ascensão gradual, desde quando ele começou a jogar em 2018, né, mas nada que brilhasse aos olhos em todas as outras estatísticas, né, em toda a sua carreira, como também foi mencionado, a 17,5 tackles for loss, né, o que já não é tanta coisa se a gente for pegar em 3 anos, mas ok, em 2018 foi um ano, em 2019, perdão, foi um ano que ele foi muito bem até, por conta disso, First Team All-SEC, né, liderou o time em tackles, aí sim foi quando ele se estabeleceu em todos os jogos, né, do time no ano passado, 2020, ele começou também, então, pelo menos em saúde, é um cara que é seguro, né, realmente, então, e é um cara novo, né, então isso é um ponto negativo, na verdade, né, que ele tem todas essas características, mas alguns ainda colocam ele tem 1,83, se não me engano, fisicamente ele ainda poderia ser um pouco maior, um pouco mais pesado, para ter mais força contra os adversários. Né? O cara de 2000, cara, é muito louco. Chegou no ponto e agora os jogadores sendo draftados em 2000, cara. Loucura. E o terceiro melhor linebacker da nossa lista é o Zaven Collins, de Tulsa. Em 2020 teve 53 tackles, 11,5 tackles para perda de jardas, 4 sacks, um fumble forçado, 6 passes desviados
4 interceptações, sendo delas 2 touchdowns em 8 jogos. Ele foi o Defensive Player of the Year da AAC, Conferência AAC, e também foi participou, né, integrou o First Team ao AAC. Ele foi vencedor também do prêmio Bronco Nagurski. Grande. Eu estava até dando uma conferida, né, a respeito da velocidade dele, estava tentando dar uma olhada no Pro Day dele, né, Combine. Não rolou, mas o Pro Day de todos eles. E o que sempre chama mais atenção, né, no tiro de 40 jardas, não é como se ele tivesse sido também muito rápido. Foi um tempo ok, né, 4,65, mas tiveram outros linebackers mais rápidos do que ele nisso aqui. Mas tirando isso, né, que talvez seja uma coisa que todo mundo se destaca, principalmente um dos caras mais pesadões, conseguem fazer tempos abaixo de 4,65. Só para você ver, esse 4,65 aqui é bem inferior, se você quiser ter um parâmetro, do que o Tom Brady fez, né? Tom Brady fez acho que em 5 e pouco, realmente, na época ele correu com uma trava, né? Então, só por via de comparação, a gente está falando de um cara que é bem mais pesado, bem maior, né? E mesmo assim, a gente percebe como que os caras evoluíram fisicamente até hoje. Mas, enfim, feitas essas comparações, né? Tirando isso, é um cara que jogou bem e jogou no início da sua carreira. Ele começou mesmo a ingressar no college lá em 2017. Cara, ele teve experiências como tight end, teve experiências como linebacker e depois, de fato, se firmou. E em 2018, quando ele recebeu o prêmio lá de Freshman All-American e liderou o time em tackles for loss, né, e também em bloqueios de field goal, cara, isso realmente foi um salto muito grande aos olhos. E depois ele foi mantendo algumas médias e no último ano, em 2020, quando ele teve 8 jogos, dá para falar que foi uma temporada muito boa também, não em tackles, mas em tackles for loss e também em sacks. E de novo, linebacker, quando ele consegue sack, é uma coisa que todos notam, né? Quando ele consegue infiltrar bem, vindo do fundo, não necessariamente alinhando, e o caso que dele foi justamente esse, que ele não se alinhou nas beiradas, né? Ele realmente vinha do fundo e aqui ele conseguiu várias pressões, né? Se não me engano foram um total de mais de 27 pressões na carreira. Enfim, é um cara que não está onde está à toa. E além disso, também tem as interceptações, né? Ele teve 4 interceptações, 2 delas retornadas para touchdown, ou seja, ele é uma múltipla ameaça, ele consegue forçar turnovers de todas as formas. É um cara que tem um ótimo tamanho para posição, inclusive ele, no início, né, após o final da temporada regular do college, digamos assim, ele era até cotado como o melhor da classe, aí os outros jogadores acabaram ganhando mais espaço, ele caiu um pouco, mas mesmo assim é um talento para mim certo de primeira rodada, um cara bastante explosivo, ele consegue se mover bem lateralmente, bastante instintivo também, e o Juan comentou sobre o Bronco Nagurski Trophy, que é o prêmio dado ao maior defensor do college, ou seja, ele foi laureado, então considerado o melhor defensor de todos, inclusive vindo de Tulsa, que é uma universidade não tão tradicional, até tem um calendário mais fácil, mas as estatísticas dele chamaram a atenção, que ele foi considerado então o melhor defensor da última temporada no college, mostrando então a qualidade do Zaven Collins, que, como eu já comentado, não é tão veloz assim, ele tem uma boa explosão, mas a um longo período, né, mais jardas, ele não consegue manter essa velocidade, e ele pode melhorar um pouco também com o jogo corrido, mas no geral, né, no agregar da obra, ele vai muito bem. Perfeito. Vamos falar então do Jeremiah Owusu Koromoa, de Notre Dame. Maravilhoso. Notre Dame. É porque eu tava puxando todo o sotaque nos 3 nomes, eu esqueci como é que fala, entendeu? Esqueci como é que fala. Ser bilíngue é complicado, né? Notre Dame, Notre Dame, isso, obrigado. Algumas estatísticas de 2020, a última temporada: 62 tackles, 11 tackles para perda de jardas, 1,5 sack, 3 fumbles forçados, 4 passes defendidos e uma interceptação em 12 jogos. Foi o vencedor do prêmio Butkus como o melhor linebacker do país. Aí é uma doideira, né? Porque a gente tem o cara lá que foi o melhor defensor, esse é o melhor linebacker, só que eu também é linebacker, enfim, coisas. Ele também foi eleito jogador defensivo do ano da ACC
e First Team All-American em 2020. Eu estava pensando num exemplo para tentar explicar isso, mas acho que ia ser ainda muito mais confuso. Mas então, o Uso foi eleito o melhor linebacker e o outro foi o melhor defensor, ou seja, somando tudo, né? Então, no agregado da obra, ele foi melhor. Mas esse cara aqui com o nome maravilhoso, né? Eu sempre gosto de exaltar o nome desses jogadores, né? O Uso Coramo, que na verdade é essa pronúncia pelo que eu estava pesquisando, foi um cara que foi muito bem no college, né? Além de ser explosivo, instintivo, comparam ele até com uma bola de canhão, que quando ele dá a largada, o primeiro passo, ele passa reto pelos defensores, né, pelos marcadores, consegue vencer na velocidade. É muito difícil de parar ele, né? Tem alguns videotapes dele jogando contra jogadores de interior de linha defensiva e os caras simplesmente não têm chance contra ele. É algo assim brutal. Ele vai muito bem contra o jogo aéreo e contra o jogo corrido, também mostrando essa versatilidade dele. E ele é um cara bastante híbrido, né? Ele alinhou tanto como linebacker, como safety e como nickel no college. Essa versatilidade dele é um ponto positivo, mas por outro lado também pode ser algo negativo. Por quê? Porque ele recebeu bastante comparações com outros jogadores, né? Como é que vai ser o ajuste dele na NFL? Se ele vai realmente jogar como um linebacker, se ele vai ser improvisado em outras posições. A gente tem o caso do Isaiah Simmons, né, que foi um dos jogadores mais badalados, a gente brincou com ele na última temporada, os dois jogadores no último draft, no caso, né. O Isaiah Simmons era um canivete suíço, porque ele jogou em várias posições lá em Clemson, e não teve uma grande temporada nos Cardinals, ficou a desejar. Por outro lado, o Jeremy Chin, que era muito menos comentado, foi muito bem nos Panthers, também um cara bastante híbrido, e se tornou logo de cara um titular e um dos pilares da defesa lá de Carolina. E agora a gente tem essa dúvida, né? Como é que vai ser o Koramoah? Se ele vai se dar bem na NFL com essa versatilidade dele, podendo jogar em várias posições, ou se isso vai ser um problema para os coordenadores encaixarem ele no sistema de jogo. Realmente. Eu fui até dar uma confirmada, né? Eu vi que o nome dele tem tipo aquela jogadinha do Tua Tagovailoa, mas que se fala Tangovailoa. O dele, o final, ao invés de o Koramoah, fala Koramou, né? O Puxa Koramoah. Koramou, né? Mas então, só o Juan levantou, né, a bola para aquele para o prêmio que ele não tinha entendido, mas o Butkus, né, o Dick Butkus, na verdade o Butkus é o prêmio em homenagem ao Dick Butkus também, que foi um dos linebackers também Hall of Fame, né, 8 vezes Pro Bowler, 5 vezes ao Pro, enfim, do Chicago Bears, lá dos tempos idos de 1965 até 1973. Então é um prêmio específico também para linebacker, né? Um prêmio específico da posição também, como o Jonathan tinha mencionado anteriormente. E o que dizer desse cara? Que ele é um cara completo e ele rivaliza muito com o próximo cara da classe. Ao meu ver, ele tem uma rápida vantagem, né? Na verdade não tem não, eu ia falar que ele tem uma rápida vantagem na envergadura, mas não tem não. O Micah Parsons ainda é um pouquinho, já dei o spoiler, né? É um pouquinho maior do que ele, mas de qualquer forma também tem bastante experiência, né? Uma experiência sólida em 2019 e em 2020. Foram 2 temporadas bem consistentes, embora não seja tanto como outros que já jogam desde 2018, desde 2017. Foram 2 temporadas bem consistentes e em alto nível. E isso, no final das contas, não tem como competir para quem está analisando. Isso, o Jonas já deu a deixa. Falar então, o último prospecto que a gente vai falar hoje também já está em tempo, né? Já temos aqui, pelo que eu tô contando, já tem mais de 1 hora de podcast. Aqui deu 1 hora certinho, cara, no meu. O pessoal deu uma empolgada aí. Mas enfim, seguimos. Micah Parsons, o prospecto de Penn State, em 2019, 109 tackles, 14 para perda de jardas, 5 sacks, 4 fumbles forçados. A gente fala muito essas estatísticas e não explica o que é, né? Então vou aproveitar que é o último e vou explicar. Boa. Sack é quando o defensor chega no quarterback e o derruba, né? E interrompe a jogada. Fumble forçado é quando o defensor rouba a bola já dominada do atacante. É diferente da interceptação, que
que ainda o passe não foi completo, enfim, o jogador... Ele tira a bola das mãos do adversário. Isso, é um roubo de bola, né? Acho que dá para definir mais ou menos assim. Tirar a bola... E quando fala fumble forçado, é que ele forçou o fumble, no caso, não foi ele que sofreu o fumble. Tem 5 passes defendidos em 13 jogos. 5 passes defendidos é bem o que quer dizer mesmo. Como se fosse uma defesa, se fosse um goleiro defendendo um chute, por exemplo. Ele foi All-American, o Linebacker of the Year da Big Ten Conference, né, da conferência do Big Ten. Primeira vez que um sophomore vence, né, inclusive, e também participou do primeiro time geral do Big Ten. Cara, isso aqui, eu até me perdi, né? Tava dando umas olhadas em alguns vídeos dele. Ele é um cara muito dominante, né? Ele realmente é um cara que você olha, você dá uma viajada, porque quando você vê a força com que ele vem, a força com que ele consegue sobrepor aos adversários, ele logo na linha de scrimmage, sabe? Ele tem uma boa leitura de jogo, e a gente fala muito de leitura de jogo para quarterback, mas linebacker, como, ao meu ver, né? Na verdade, até mais... Tanto linebacker como safeties, né? Na real, todos os defensive backs, todos aqueles que têm um olhar mais claro para o quarterback, eles têm a função de algum modo, ler os olhos do quarterback e também adivinhar a jogada, né? Eles são a cobertura de trás, isso é muito importante. E essa qualidade que ele tem, esse amadurecimento em ele conseguir ler bem a jogada, se antecipar muitas vezes a passes, se antecipar ao movimento dos atacantes, faz com que ele tenha esses 109 tackles aí que saltam aos nossos olhos. E no final das contas, né, são 109 tackles que a gente está falando em 2019, né? Em 2018 ele teve 83 tackles, então ao longo assim, da carreira inteira, em 2020 ele teve um option out, mas mesmo assim, com a eficácia que ele teve e os 14 tackles for loss também, né, em 2019 e tal, tudo isso pesa muito para que ele, dentro dessa classe, ele esteja aqui na primeira posição e até é um pouco mais consensual, né? Diante de todos os mocks que a gente vê por aí, pelo menos o Micah Parsons não varia tanto, né? Ele sempre está ali entre o primeiro ou o terceiro, e aqui está em primeiro no nosso mock. Esse cara, assim, para mim, é o melhor jogador defensivo da classe. Há uma certa dúvida entre ele e o Surtain, né? O cornerback que a gente falou na semana passada, inclusive, caso você não tenha acompanhado, no primeiro podcast sobre o draft a gente falou sobre os melhores safeties e cornerbacks da classe, então é só voltar lá, o último episódio, para você conferir. Agora, falando sobre o Micah Parsons, ou Parsons, gostaria muito de ver esse cara no meu time, não vou negar. Seria maravilhoso. Ok, não é necessidade do meu time? Não, meu time precisa de QB. Isso está escancarado. Sim. Não sei se vai acontecer, mas caso não fosse atrás de quarterback, gostaria muito de ver ele jogando nessa defesa, porque é um cara espetacular. Todo draft sempre tem uns caras com quem eu acabo me apaixonando, assim, e fico delirando, imaginando ele no meu time, ou então em algum time que vai dar certo. Não, cara, quando você acompanha mais o negócio, você fica tipo, esse cara ali teria um baita impacto no meu time. E esse cara, então, é o Micah Parsons, que como atleta, a mistura de tamanho, velocidade e força é algo impressionante. Ele realmente seria o protótipo ideal para a posição. Ele é muito dominante em relação aos adversários, ele tem agilidade, tem uma boa visão de jogo. Na linha de scrimmage, alinhado, ele consegue ler muito bem e decidir o que ele vai fazer lá logo, de imediato. Em questão de fração de segundo, ele consegue tomar boas ações de jogo, assim. Ele precisa melhorar um pouco na questão de espaçamento e de antecipação da cobertura, que ele acaba falhando um pouco às vezes na cobertura de passe, que seria o problema dele na limitação, mas de geral ele é muito bom em tudo, cara. As estatísticas deles mostram isso, né? Ele joga mais como um defensor externo, né? A linha pelo lado de fora, nos linebackers. E só para destacar um desempenho assim, espetacular dele no Cotton Bowl, que foi o último jogo dele no college, lá em 2019, contra a equipe de Memphis. Ele teve 14 tackles, 2 sacks e 2 fumbles forçados em uma única partida. E a gente está falando do Cotton Bowl, que é um dos vários bowls de fim de temporada, dos mais importantes, inclusive, e ele fez só isso em um único jogo, então mostrando então, a dominância dele. Um cara bastante pronto já, né, bastante polido para a NFL, tem alguns pequenos ajustes para fazer. Reclamaram, né, eu li algumas coisas sobre que
questões de indisciplina que já passaram, né? Mas acho que em 2018, 2019, ele perdeu um jogo por questões de indisciplina, mas tem que ser responsável até porque ele é jovem, mas ele já tem um filho. E essa foi a razão dele ficar de fora da temporada de 2020, por questões do filho dele, que tem acho que apenas 1 ano, algo assim, um bebê ainda. Então ele optou por não jogar em 2020, até porque ele já tinha estatística, já tinha amostragem suficiente em 2019 para ser o melhor jogador da classe, e pelo menos considero ele como o melhor linebacker de 2021. E como eu já disse, eu acho que já falei demais, não sendo repetitivo, mas é um cara, assim, para mim, o melhor jogador da classe, misturando velocidade, técnica e agressividade. É realmente um cara para se ficar de olho na NFL nos próximos anos. E por falar em velocidade, ele foi o mais rápido de todos os linebackers no tiro de 40 jardas, né? Teve alguns que não fizeram, né? Mas enfim, 4,36 é pouquíssimo tempo. Realmente deu, acho que o segundo que teve foi o Jamin Davis, que a gente nem falou tanto assim, 4,47. Mas de resto, cara, ele realmente tem velocidade, tem força e conseguiu se garantir ali nesse ponto, mesmo 1 ano sem jogar. Show de bola. Mais alguma consideração? E vai acabar até antes da semana passada, que da semana passada a gente se puxou, cara. Deu 1h13 aqui, pelo que eu tô vendo, deu 1h07. Só se não enrolar 7 minutos pra acabar. Não subestime. Não subestime. Mas é isso aí. Só para fechar, então, caso você, ouvinte, tenha ficado com dúvidas ou então queira fazer alguma pergunta, alguma sugestão, discorda na nossa lista aqui, aproveite e manda mensagem lá no Instagram, na PM ou no Twitter, que a gente está sempre... Estamos divulgando o site aí. Manda lá no site também. No site também, isso. Aproveite lá na caixinha manda mensagem lá pra gente, que a gente vai responder, então. Fechamos então a parte defensiva, né, dos prospectos. Qualquer dúvida, se a gente esqueceu de alguém, é só nos avisar. E aí, a partir da semana que vem, a gente vai falar dos jogadores ofensivos, inclusive quarterbacks. Não sei se vai ser na semana que vem, na outra, mas tem muita coisa ainda até o draft. Maravilha. O Talk Tackle vai ficando por aqui. Não se esqueça de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no @Talk Tackle. Também siga e curta o nosso Facebook, facebook.com/TalkWithTackle. Também acompanhe o nosso site lá, né? Postagens semanais, no mínimo, no talktackle.com. Breve vai ter conteúdo sobre o draft, né, Jota? Vai. Essa semana. Vai ter. Eu também vou prometer aqui ao vivo, vai ter conteúdo em vídeo e eu vou fazer mais texto também pro nosso site. Tá registrado agora. Olha aqui, que a gente sobe hashtag no Twitter pro Jonathan É verdade. Tem sobre o texto também. Perfeito. Exatamente. A gente tem a nossa newsletter também no talktackle.substack.com, lembrando que é gratuito e semanal. Ouça também o nosso podcast semanal sobre NBA e siga também os nossos perfis pessoais. O meu arroba é Juan Grins, né? Juan Grins no Twitter e no Instagram. E também tem o do Jonathan, né? Isso, que é o @Jonathan Mompa. Onde? Procure. Vou deixar no ar. Me acha. Hashtag me acha aqui, ó. E o seu, Jonas? Não me decepcione, Jonas. @Jonas Faria no Instagram, Jonas Faria _ no Twitter, Jonas.Freitas Faria no Face e Jonas. Não, eu vou chamar no LinkedIn também, se quiser. Procurar o Jonas Freitas Faria. Vamos fazer ali uma conexão no LinkedIn. Tamo junto, é nóis. Eu acho o LinkedIn muito indiscreto. Tu visita o perfil de alguém, ele te avisa. Mano, é isso aí. Isso é o sonho de consumo de quem é stalkeado, cara. Parece curto isso aí. Mas enfim, muito obrigado a quem acompanhou a gente até aqui. A gente volta na próxima semana com mais um episódio do Talk Tackle NFL. Até lá, tchau. Falou! E vocês estavam com saudade de gravar 2 podcasts na mesma noite? A gente lembra que a gente está gravando ainda. Cuidem que vocês vão responder. Verdade. Perfeito. Eu ia falar, mano, não, é os velhos tempos, né, cara? Voltamos aos velhos tempos aí. E eu acho, particularmente, não sei vocês, mas cheguei, não digo 100% no final dessa segunda gravação, mas acho que eu tô inteiro, né? Se tivesse que fazer mais alguma coisinha ali, acho que eu não tô meia bomba igual aquelas vezes que a gente não sabia nenhum nome, que a gente acabava assim, ó. Não, eu acho que é o mais próximo do 100% que eu já cheguei pós 2 gravações de podcast. Eu acho, mano, não tô nem coçando os olhos ainda, cara. Que coisa boa. Eu nem precisei. Só. E hoje já é amanhã.
E Então hoje dá uma amanhã. secura aqui, mas foi bom hoje. A gente conseguiu manter um nível de lucidez durante o podcast. Isso, Perfeito, importante. perfeito. Mas foi uma situação. Ó, pra quem tá acompanhando, a gente não entendeu. Normalmente a gente grava em dias separados. Quer dizer, faz uma semana já que a gente grava sempre em dias separados. Às vezes é segunda e terça, às vezes terça e quarta, às vezes é. Já teve uma semana que foi terça e quinta, eu acho. Foi semana Enfim, são dias retrasada, eu separados. acho. É, Ou o dia da retrasada da trade trade deadline. deadline. Isso. Então a gente varia, mas em geral é segunda e terça ou terça e quarta. Nessa semana especificamente, a gente até gravou na terça, mas deu BO lá na gravação. Aqui, ó, é prestação De de queixa. contas. Isso. Não. Ah, tá. Achei que você ia fazer a Transparente. queixa a tua internet contratada. Mas tranquilo. Não, velho, não, eu não vou reclamar da minha internet, porque oscila mesmo. Se continuar dando ruim, Oscila aí eu mesmo. começo a criticar. Parece um nome de Mas, jogador, né? Podia ser um nome de jogador africano. Seria legal, cara. Oscila mesmo. Não parece? A gente cara, tava isso falando é aqui. mais. Cara, isso é mais. Isso me lembra mais jogador da América Central ali. Oscila Um, mesmo. um Oscila. hondurenho. Um hondurenho. Caraca. É, Um hondurenho, um salvadorenho, um Eu acho que guatemalteco. isso vai pros cortes do Toco e Teco. Pode botar fé. Maravilha. O oscila mesmo. Vou botar uma Oscila foto. mesmo. eu acho que perdeu um pouquinho de lucidez agora. Perdeu. Deu uma canseira. O horário. O horário permite. Já passou ali do. Hoje já é amanhã, então o horário permite. Hoje já é Inclusive, amanhã. inclusive hoje, 8 de abril, significa que faltam 2 meses pro meu aniversário. Toma, então. Toma. Aí sim. Excelente, cara. Isso significa que faltam o quê? 20 dias pro draft. Quer dizer, não, 3 semanas, né? Exato, É, 3 semanas de 29. 21 dias, exatamente. Bah, mano. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos parar por aqui, senão daqui a pouco vai rolar denúncia já. Daqui a pouco vai rolar denúncia aí já na nossa gravação. A gente não quer ser banido do YouTube. A gente tá começando agora, então vamos com calma. Perfeito. Alguém tem uma consideração aí? Um abraço para mandar? Usem máscara e. Mãe, te amo. Tamo junto. É isso aí. Máscara e álcool gel. E um abraço para todo mundo da Libéria É e verdade. todas as E o nações pessoal do africanas. DDD 83 também, pessoal da Paraíba. Grande pessoal da Paraíba, um abração. Muito bem, muito bem, muito bem. Até lá então. Tchau, tchau. Falou.